Nossa reflexão de hoje está em João, capítulo de número 6, do verso 60 ao verso 61. O tema da nossa reflexão é Pão multiplicado, muitos escandalizados. O texto em questão narra o momento em que Jesus multiplica pães e peixes para alimentar uma multidão faminta. Mas Jesus percebe que, ao fazer isso, e quando ele faz isso, muitas pessoas começam a segui-lo. Mas o interesse não era na pessoa dele, mas no pão que ele havia multiplicado. E quando percebe isso, Jesus prontamente repreende a essas pessoas, dizendo: vocês me seguem não porque estão interessados em mim, mas porque eu alimentei vocês. Trabalhai antes pela comida que não perece. Ou seja, se vocês querem me seguir, se vocês estão me seguindo, sigam-me pelo motivo correto. É isso mesmo. Não basta apenas seguir a Jesus. Tem que se saber qual é a real motivação que você está seguindo a Cristo. A motivação dessas pessoas era os interesses próprios. Elas tinham saciado a sua fome, os pães tinham sido multiplicados e elas não queriam mais sair da presença de Jesus, pois as suas necessidades físicas tinham sido atendidas. Mas Jesus não quer discípulos que estão interessados no que ele pode fazer somente. Jesus deseja discípulos que estão interessados nele mesmo, na salvação que ele pode proporcionar. Uma outra coisa interessante a observar é que quando Jesus os repreende, eles mostram o verdadeiro caminho a um desinteresse pelos ensinamentos de Cristo. Isso é o maior sinal de alguém que está seguindo a Jesus pela motivação errada. Quando essa pessoa ouve o ensinamento correto, quando essa pessoa ouve uma repreensão, quando essa pessoa ouve uma direção, ela não tem nenhum interesse. Ela quer satisfazer os seus desejos, ela quer satisfazer as suas necessidades. Mas ouvir ensinamentos de Cristo, ouvir a direção de Jesus, ser repreendido pelo próprio Jesus, aí ela já não tem mais nenhum interesse. E aí quando Jesus faz isso, muita gente se escandaliza e começa a abandonar Jesus, demonstrando assim que o real interesse não era na pessoa de Cristo, não era nos ensinamentos de Cristo. O real interesse estava nos pães que foram multiplicados. E sabe o que nos surpreende? É que Jesus, ao perceber isso, olha para os seus discípulos e pergunta para ele: E vocês? E vocês querem também me abandonar? E vocês querem também ir embora? E aí Pedro diz a Jesus: para onde, Senhor, nós vamos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Queridos, nesse texto nós percebemos dois grupos de pessoas. Um que está interessado no pão que Jesus multiplicou e que não tem nenhum interesse pelos seus ensinamentos e que, ao ouvir uma palavra de repreensão, logo vão embora. Mas há um outro grupo, e este grupo é representado por Pedro, em que o interesse está na pessoa de Cristo. Obviamente que Pedro desfrutou daquele pão que foi multiplicado, mas Pedro entendia que mais importante do que ter a sua fome física saciada é ter a sua salvação em Cristo. E este grupo ouve as palavras duras de Jesus e permanece com ele. E aí eu pergunto para você, neste momento, qual é a sua real motivação em seguir a Jesus? Se você tem seguido a Ele porque você alcançou alguma coisa material, se você tem seguido a Ele interessado em satisfazer os seus desejos, as suas necessidades, saiba que, mais cedo ou mais tarde, você vai entender que esse motivo não é um motivo suficiente, que este motivo não vai fazer com que você enfrente as palavras duras que você vai ouvir de Jesus, e aí você vai abandoná-lo. Mas saiba que se você está seguindo a Jesus, entendendo que só Ele pode lhe dar a vida eterna, entendendo que só Ele lhe traz os ensinamentos que podem lhe garantir a salvação, você está no caminho certo. A pergunta é: qual desses grupos você se encontra? O pão foi multiplicado. Você está escandalizado? Ou você permanece fiel a Cristo? Que Deus abençoe sua vida e que você siga Jesus pela motivação correta.